Então, vamos olhar aqui juntos, rapidamente, a pesquisa Quest, que acabou de sair, pesquisa Quest, que acabou de sair, e aí vou dar só mais, para trazer um pouquinho aqui. Maringoni, segura, não, vem cá, Maringoni, vamos olhar junto essa pesquisa Quest. Oi, Maringoni, muito bem-vindo, muito obrigado, tudo aí, bem? Mauro, tudo bem? Tudo bom. Tudo, a gente tinha combinado semana passada de você voltar para falar de Alemanha, que não deu para falar, por sinal tem uma notícia escabrosíssima da Alemanha para dar, né? Mas antes, vamos falar brevemente de Brasil e olhar, acabou de sair essa pesquisa Quest, não vi ainda, vamos ver juntos. Saiu ontem a da Atlas, acho que você viu, e agora essa da Quest acabou de sair, vamos olhar juntos. Então, mais uma vez, gente, o que é importante vendo nas pesquisas? É importante ver o número, claro, mas mais importante é ver a data, porque vai mostrando como é que está o governo na medida que o tempo vai passando, né? E o que a gente está acompanhando desde janeiro é uma situação de queda na popularidade do governo, na aumento da desaprovação, num tombo que começou em janeiro, né? Só que não foi uma coisa assim, lá a expectativa inicial do governo era, não, foi em janeiro, em fevereiro recupera. Não, foi em janeiro, em fevereiro, em março recupera. Agora já não recuperou, vai ter que esperar as pesquisas de abril para ver se em abril recupera. Então você tem um trimestre... No meio viria o giro à esquerda, né? Exatamente, o tal do giro à esquerda. Então, a pesquisa Atlas, na terceira semana que a gente acabou de ver, de 20 a 24 de março, e a pesquisa Quest agora fechou na segunda-feira, 27 a 31 de março, é mais recente ainda. Vamos ver, acabou de sair, estou pegando lá no Twitter do próprio Felipe Nunes, que é o dono da Quest, tá? Eu aumentei aqui, deixa eu ver se dá para aumentar até um pouquinho mais. Deu. Ó, desaprovação 56, aprovação 41. Então a curva de queda continua, gente. Em dezembro era 52 de aprovação, caiu para 47, agora para 41. A desaprovação era 47 em dezembro, subiu para 49 em janeiro, agora deu um salto para 56. Nesse sentido, uma pesquisa distinta da Atlas que mostra uma estabilidade no fundo do poço. Aqui não. Essa pesquisa mostrando que o fundo do poço ainda não chegou. Maringoni, eu estou fora da tela porque preciso ir girando aqui a pesquisa, tá? Então não estou te vendo. Você fala, Mauro, e aí eu paro para ouvir tuas ponderações aqui. Estou vendo aqui. Tá. Eu acho que está tendo uma queda do governo, até mesmo por inércia. Isso quer dizer, ele vai caindo porque cai, não é isso. Não houve nenhum fato novo, nenhuma mudança, nenhum preço que explodiu. Os preços continuam subindo nos supermercados, nas feiras. A situação, embora o governo tenha ampliado o número de empregos, tenha conseguido dar uma dinamizada na economia brasileira, me parece que a situação de descontentamento continua, ela continua caindo. É preciso ver essa dissonância entre as pesquisas, são duas metodologias, mas eu não vi ainda na da Quest a incidência da queda da curva, isso é importante, para ver se isso é uma coisa lateral, como você fala, na margem, ou se por que ele continua caindo. Sim, eu digo, não existe um fato novo provocador, mas existe um impulso do descontentamento que vem já do aumento de preços desde fevereiro. O preço dos alimentos está aumentando desde fevereiro, ou seja, nós estamos em abril, mês 4, desde o mês 2, mais de 2 meses, o governo não tomou absolutamente nenhuma medida prática. Tomou algumas medidas de fazer jogo de cena. Então, o aumento de preço não parou. E isso provoca uma continuidade do descontentamento, sem um fato novo. Não houve um escândalo, não houve uma questão do PIX, não houve nada. O que a gente não sabe, isso as pesquisas, eu não via da Quest, como é que a população reagiu a essa grande ofensiva do governo, que é o consignado para o trabalhador do CLT. Vamos ver, não sei se eles perguntaram, vamos ver. Também não sei se eles perguntaram, não. Vamos ver. E aí é o seguinte, né? Continua de um jeito ou de outro, Maringoni, é importante dizer, né? Por mais que a gente fale que o problema do governo não é a comunicação, apesar da comunicação, tá bem melhor,
né, com o Sidônio, que o problema não é a comunicação. Tanto que a comunicação melhorou com o Sidônio e continua o governo caindo. Então o problema não era a comunicação. É evidente que não era a comunicação, mas o governo continua apostando nisso, tá? E hoje, inclusive, é o lançamento da campanha, tá? É hoje? Acho que é hoje. Não, não é não. Acho que amanhã vai ser o lançamento da campanha, amanhã. Lançamento de uma nova campanha publicitária, um novo slogan do governo. Vai ter um pouco dessa história do Brasil e dos brasileiros para tentar surfar na onda aí da guerra tarifária contra o Trump, né, para vir com uma mensagem de cunho nacionalista. Então, amanhã sai a campanha. Então, mais uma vez, o governo apostando na comunicação como solução. Vamos lá. Aprovação do governo, vejo ali, dramático mesmo, né? O Nordeste, especialmente, essa do lado esquerdo, né? A queda nas taxas de aprovação do governo. O governo perdeu no Nordeste. Né? O governo perdeu no Nordeste, está com 52% de aprovação, 46% de desaprovação. No Sudeste também aumentou demais a desaprovação, né, do governo, aumentou demais a desaprovação, 60-37. No Sul, o governo sempre foi ruim, mas tudo, vocês estão vendo? Quando abre assim, a gente chama em pesquisa boca do jacaré, né, que é o pior pesadelo. Quando a boca do jacaré abre para te comer, é o pior pesadelo que pode haver. Mauro, eu não sei se tem uma relação direta, mas a gente brincou aqui com o giro à esquerda. O governador do Nordeste, o governador da Paraíba, me escapa o nome dele, fez um giro à direita na questão da segurança pública. O Eumano de Freitas, que é prefeito, é governador do Ceará. O governador da Paraíba? Ou do Ceará? Do Ceará. O governador do Ceará é o Eumano, né? Eumano. Que fez há 10 dias uma pregação muito dura nessa questão da criminalidade, na linha do Rui Costa. Bandido tem que morrer, bandido, eu não me lembro exatamente as palavras, mas é isso, liberdade total à polícia para barbarizar nas periferias. Ou seja, os governos tentam, percebendo a situação, dar um giro à direita naquilo que pretensamente é popular, que é a violência policial solta, coisa que o Quaquá e Maricá também está fazendo. Então, a situação de queda de pesquisas, eu não sei se isso tem relação direta, mas o movimento que existe embaixo, dentro do PT, não é no governo federal, é do giro à direita e não o giro à esquerda. A previsão do professor Samuel Vida, lá da Federal da Bahia, é um dos grandes lutadores, um líder da oposição de esquerda aos governos do PT lá, foi do PT 33 anos, presidente do Diretório Municipal 2 vezes. A projeção que ele faz é que nesta área da segurança vai ser inevitável esse discurso da extrema-direita passar a ser o discurso do governo federal também na segurança. Porque é isso, é o que eu falei mais cedo, Sá Maringoni, aqui. O governo hoje tem dois discursos, o discurso da economia neoliberal e o discurso da segurança de extrema-direita. Esse é o discurso do petismo, do governismo, do progressismo hoje. Né? O Quaquá agora com essa de bandido bom é bandido morto. Vamos lá, mostramos aqui, na verdade não estava na tela, agradeço quem me avisou. Então vocês veem o Nordeste, a queda brutal e essa abertura da boca de jacaré da desaprovação no Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Vamos em frente, a aprovação do governo Lula por sexo, aqui é desastroso para o governo, né? Também começa a abrir a boca de jacaré na desaprovação das mulheres, 53-43, os homens, interessante que na pesquisa Quest nunca teve uma desaprovação tão grande dos homens quanto em outras pesquisas, mas agora abriu 20 pontos de diferença entre o desaprova e o aprova. Aqui, renda familiar, então vocês estão vendo aqui uma subida da desaprovação na faixa até 2 salários mínimos e de 2 a 5 também brutal. Né? A aprovação do governo Lula, que um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, em junho, menos de um ano atrás, em julho de 2024, a aprovação era 69, e até 2 salários mínimos, caiu para 52. E a desaprovação, que era 26, subiu para 45. Na faixa de 2 a 5 salários mínimos, também, sempre foi mais espremido ali. É uma faixa que o governo tenta a todo custo recuperar
relativa ao imposto de renda, mas a desaprovação foi para 61, a aprovação caiu para 38, e lá em 5 salários, mais de 5, 64 a 34, 20 pontos, sempre foi essa vantagem. Maringoni, por favor, vai me interrompendo aí que eu só consigo escutar, não consigo ver seus sinais aqui, que eu estou na tela da pesquisa. Tá? Aprovação do governo Lula por conta do voto nas eleições, no segundo turno. Então, lá no bolsonarismo chegou até a ter uma quedinha, mas está lá em 92% de desaprovação, e aqui em quem votou no Lula, isso é muito emblemático, hein, Maringoni? Em quem votou no Lula, saiu da faixa de 80% alto, 80% alto, né? Chegou a 88% para 72% apenas de aprovação. E olha aqui, a desaprovação no eleitorado do Lula, que chegou a ser 9% em outubro do ano passado, está em 26% a desaprovação. O presidente Lula está perdendo seu eleitorado, né? O presidente Lula está perdendo o seu eleitorado. Vamos em frente. Ok. Você acha que Lula é bem intencionado? 47 não, 44 sim. Também tem uma queda nessa visão positiva em relação às intenções de Lula. E olha aqui, Maringoni. Tá aqui, ó. Tem conseguido cumprir as promessas de campanha? 81% diz que não, 24% diz que sim. É uma tecla que a esquerda tem batido, né? Que a esquerda tem batido, né? Que é essa coisa do distanciamento entre o governo e as promessas de campanha, né? Que é o que a gente fala, né, Mauro? Na verdade, o que a gente coloca aqui é meramente que se cumpra promessas de campanha. Promessa de campanha tem um peso muito grande, porque é aí que a população afere se o governo está cumprindo um contrato informal feito durante as eleições. Eu dou meu voto a você porque você prometeu melhorar a minha vida, você prometeu picanha e cerveja para todo mundo, você prometeu melhorar os salários e tal. É um contrato informal, vale mais do que um programa de governo. E quando isso não é cumprido, é fatal. A gente viu o que houve com a Dilma, a gente viu o que aconteceu com o Fernando Henrique em 99, essa ideia do estelionato, né, de você me levou no bico, você me deu falou uma coisa e não cumpriu, não tem palavra, é uma coisa do tipo que é muito sério. Sim, porque as pessoas ficam indignadas, né? Indignadas. Não se recupera fácil, nem sei se há recuperação. Sim. É aquele negócio, você sentiu, você perdeu a confiança, perdeu. Uhum. Sim. Nas relações pessoais é assim, né? Você perdeu a confiança, perdeu. Perdeu a confiança, teve uma traição, né, na relação pessoal, na relação política também é assim, né? Como é que você vai recompor essa relação, né? Essa confiança. E o Lula estava muito preservado disso, porque no caso da Dilma foi irreversível aquela situação do rompeu a confiança. E o Lula, a reeleição do Lula agora, que é uma coisa impressionante, para deter o bolsonarismo, mostrou que o presidente não tinha sido tocado por essa questão da confiança. As pessoas confiam no Lula. Se isso aqui, se esse descontentamento, isso a pesquisa não pega, quer dizer, mas se isso significou uma quebra da palavra empenhada, é muito complicado. Sim. E é isso, né, gente? Por sinal, hoje vamos conversar daqui a pouquinho com o seu xará, o professor Gilberto Bercovitch, sobre essa questão, né? Ele que é um especialista, ele é um professor de direito, um dos maiores juristas do país. Ele fala muito sobre esse tema das estatais, né? Da promessa de campanha de reestatizar o que havia sido privatizado e não fazer novas privatizações, e a gente está aí com esse festival de PPPs e concessões. Mauro, só lembrando, apesar de eu não querer tomar demais seu tempo, mas tomando um minuto, a gente tem que lembrar daquela conjuntura de 2004, 2005, no auge do mensalão, quando o governo ficou a perigo. O governo Lula, não digo que fosse cair, quer dizer, a maré montante de acusações estava muito forte e o governo entrou na defensiva. E por mais que o governo falasse que não era nada disso, que não houve roubo e não sei o que, aquilo era uma quebra de confiança, o que conseguiu limpar a área foi primeiro a saída, culpados ou não, do Palocci e do Zé Dirceu, que eram as figuras mais visíveis do governo. Agora,
O que tirou o governo da zona de rebaixamento foi a entrada do boom das commodities, ou seja, a entrada daquele fluxo de exportações muito forte, que rapidamente melhorou a vida das pessoas. Em poucos meses, houve uma sensação de que a vida estava melhor. Aquilo foi um impulso vindo de fora, não houve nenhum movimento do governo. Hoje não existe perspectiva de uma melhora vinda de fora, um boom das commodities, ao contrário. Não, hoje... Maringoni, o cenário do exterior é péssimo, né? Essa guerra tarifária do Trump vai ser um desastre. O governo brincou com fogo nos 2 primeiros anos, quando tinha um cenário externo, vai lá, um pouco melhor, porque tinha o Biden no governo dos Estados Unidos, a situação não estava tão conflagrada. O governo perdeu a oportunidade de dar uma alavancada na melhoria de vida da população, preferiu colocar o arcabouço fiscal e manter o governo em banho-maria. Agora nós estamos sentindo o efeito do Banco Central. Eu não vi toda a sua fala pela manhã, mas o Galípolo deu uma declaração ontem no Globo que eu achei escandalosa. Foi nossa manchete hoje. Foi, quer dizer que ele tem que piorar, tem que haver uma desaceleração da vida para o país entrar nos eixos. Ou seja, nós vamos aumentar mais os juros para o país entrar nos eixos. Eu estou só vendo aqui para ver se tem... Tá. Não tem pergunta sobre a... O governo hoje tem, me parece, 2 balas de prata, né, Maringoni, para esse cenário, que é o consignado e o imposto de renda. Se não funcionarem, está liquidado, acabou, esquece. Se o consignado... E o governo está preocupadíssimo, né? Porque está perdendo a batalha para nós, vamos dizer assim, né? Para quem está denunciando nós, o Gil do Vigor, a Nath, que estamos denunciando a verdadeira armadilha que é o consignado, né? Eu não sei se está liquidado, porque o governo tem muito instrumento na mão. O problema é que as regras que o Haddad, que o Ministério da Fazenda impuseram na conjuntura, por escolha do Lula, que é uma retração, que é corte de verbas, que é compressão, que é não gasta, não investe, não faz nada, impedem qualquer notícia boa, a não ser que se rompa com o arcabouço. Galípolo de novo, para quem não viu, para o Maringoni, que não viu ainda. Impressionante, é curtinho, vale a pena ver. E aí, uma das questões que eu falei sobre quais são as imagens que o governo, os governistas estão usando para tratar da economia. Por que é que você está numa taxa de juros que, quando comparado com o par... O questionamento que sempre nós sofremos é: por que é que você está numa taxa de juros que, quando comparado com o par ou comparado com outro país, apareceria como restritiva e ainda assim a economia brasileira apresenta um dinamismo excepcional? É o caso presente, né? A economia brasileira vem apresentando, ou apresentou recentemente, a queda mais rápida da sua taxa de desemprego e a menor taxa de desemprego da série histórica. Um dos maiores crescimentos do rendimento das famílias e também a máxima da série histórica. Isso sugere que talvez os canais de transmissão da política monetária não funcionem com a mesma fluidez que costuma funcionar em outros países aqui no Brasil. E que, eventualmente, você precisa dar doses maiores do remédio para conseguir o mesmo efeito. Ele trata o crescimento econômico como uma doença que precisa aplicar um remédio para o crescimento econômico. O que nós vemos como a solução, ele vê como problema. Só que ele tem instrumento para cortar o crescimento econômico, o emprego. Ele está dizendo que o desemprego, que a alta do emprego é ruim, porque o trabalhador passa a ter mais condições de barganhar reajuste salarial, aumento salarial. É isso que ele está dizendo. E como não há investimento, ele não pode deixar a demanda crescer muito. Quer dizer, se você passa a ter crescimento, você tem demanda por energia, e o governo não faz essas empresas privatizadas investirem mais na geração, o saneamento não investe mais, a produção não há incentivo, não há investimento, então tem que travar tudo. Camarada, está com uma gripezinha aí também, do seu lado. Tô vendo. Cheguei de você. Pois é. O Daniel Fagundes aqui chega como um novo membro. De manhã eu fiz essa apresentação, Maringoni, mostrando o seguinte: para nós que somos jornalistas, a questão das palavras é sempre muito decisivo, né? Porque as palavras têm força e elas, de fato, como diz o Lacan, sai pela boca, né? Sai pela boca. Tudo sai pela boca. Então, na economia, as palavras-chave do governo, dos governistas, da cúpula do PT, é arcabouço, fiscal, juros, remédio, paciente.
né? Interessante essa visão da economia, né? Economia com essa visão de doença, né? E na segurança, cada vez mais as palavras são rigor, ostensivo, combate, caveirão e vala, que é a versão quá-quá do bandido bom e bandido morto, né? Então essa é a... Mauro, eu queria pegar esse gancho seu para falar como é que a Alemanha está tratando isso, que é impressionante esse giro alemão. Não sei se você tem... Porque eu acho que é exatamente esse o debate que está colocado na Alemanha. Aí a gente volta para a pesquisa Quest daqui a um minutinho, depois de falar. Não, podemos continuar. Não, desculpa, não quero... Não, tá bom, vai nesse gancho. Mas olha, Maringoni, que impressionante. Vamos pegar esse gancho e vamos falar de Alemanha, tá? Vamos falar de Alemanha. Vamos falar de Alemanha. Deixa eu só achar aqui. Achei. Tá. Olha que interessante a imagem do Galípolo. Me chamou muito a atenção. Olha, interessante. Atualmente, você precisa dar doses maiores do remédio para conseguir o mesmo efeito. Olha a imagem da Simone Tebet naquela entrevista para a Globo News. Num arcabouço mais rigoroso, que não mate o paciente, obviamente. É isso. Saímos da metáfora da dona Lindu para a metáfora do hospital. Isso é foda. Para tratar da economia, né? Para tratar da economia. Tá aqui, as aparições. Olha que interessante, né? As aparições de Lula têm melhorado ou piorado a percepção que você tem sobre ele? Melhorado 31%, 13% nem melhorado nem piorado, e piorado 50%. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil, olha o salto que deu. Piorou 56, era 39 em janeiro. Nossa, para março pulou para 59. Essa percepção que os governistas progressistas vêm passando de uma estabilidade, né, de que a coisa estabilizou, chegamos no fundo do poço e agora vai virar, não é o que está, pelo menos aqui na Quest, não é o... Não, eu não vi essa pesquisa porque ela saiu agora de manhã, estou vendo agora, então por isso que eu estou cheio de dedos em comentar. Mas o que é essa curva ascendente aí a primeira curva aqui, à direita, que tem uma subida acentuada, isso é curva de quê? Piorou, pulou de 39 para 56 a percepção da piora da economia. E a percepção da melhora, que já vinha caindo desde outubro, caiu de 25 em janeiro para 16 agora. 56 piorou, 16 melhorou. Olha só a gravidade da coisa. A inclinação da curva da piora é inédita dentro do governo, desde quando eu não consigo ver, que é muito pequeno aqui. Desde abril de 2023. Então a gente tem uma situação atípica nessa subida, nesse salto da curva. É preciso ver o porquê disso. Eu estava dizendo que não tinha fato novo, aqui deve ter algum fato novo provocando que eu, pelo menos, não estou conseguindo ligar Lé com Cré. Perfeito. Se a persistência da alta dos alimentos, o que é? Isso é preocupante. É muito. Ó, a próxima. O preço dos alimentos no mercado no último mês, aí vem, para 88% subiu, para 6% apenas, caiu para 6%, ficou igual. E a escalada a percepção de que aumentou. Em outubro de 2024, 65%, dezembro, 78%, janeiro, 83% e agora 88%. É o supermercado, irmão. Preço dos combustíveis também, percepção de subida, vamos em frente. Comparado a um ano atrás, o poder de compra dos brasileiros para 81% é menor, para 9% é maior. Portanto, essa propaganda que o governo faz o tempo todo, né, de melhoria, de que há um aumento na renda, né, das camadas mais baixas, não é percebido, né? De fato, não é essa a percepção, né? Depois vamos aqui. Qual desses programas tem mais impacto na sua vida? Aqui está 33% nenhum, Bolsa Família, como sempre, 20%, e o isenção do imposto de renda, que nem veio ainda, mas o pessoal já achando esse aqui é importante. É importante, tá? Com qual afirmação você concorda mais? Isso aqui é importante. Programas sociais são direitos, ninguém tira.
Então, essa ideia de que o Bolsa Família já não tem mais peso na popularidade de governo. Programas sociais não são direitos, podem ser retirados, 42. Lula consegue virar o jogo? Não. O Brasil está indo na direção certa ou direção errada? Em dezembro, 46% achavam que estava na direção errada, agora 56%. Em dezembro, 43% achavam que estava na direção certa, agora apenas 36%, 20 pontos de diferença entre quem acha que está na direção errada e na direção certa. Eu reitero, eu quero ver a pesquisa, mas a preocupação é que vários gráficos sobre percepção da qualidade de vida estão dando um salto para cima no último período. Salto, ou seja, do descontentamento. Isso é muito preocupante. Que salto é isso? Sim. Aqui, sobre a questão da renda. Pensando na sua declaração de imposto de renda, você já é isento 35%. Vai passar a ser isento 13, vai passar a ser parcialmente isento, né, que é o pessoal de 5 a 7 mil, 13, não será beneficiado 27, não sabe, não respondeu 12. Então você vê que é importante, mas talvez o impacto seja um pouco menor do que o governo está esperando, né? Entre vai passar a ser favorecido diretamente mesmo, 26% apenas aqui. Tá, talvez. A medida vai trazer melhora importante ou pequena nas suas finanças? Efeito da medida na declaração de imposto de renda. Para quem vai passar a ser isento, vai ser uma melhora importante, 53%, melhora pequena, 44%. Para quem vai passar a ser parcialmente isento, essa fatia, né, acima de 5 e até 7 mil reais, melhora importante 35, melhora pequena 58. Você concorda ou discorda com a tributação para alta renda? Aí 59 a 31. Tá? Percepção, luta de classe. Olha aqui, comparados aos 2 primeiros mandatos, esse governo Lula está para 53%, está pior do que os anteriores, para 20% está melhor que os anteriores. O presidente Lula tem feito propaganda o tempo inteiro baseado na tese de que este é o melhor dos seus governos, não é esta percepção das pessoas. Acabou. Não tem pergunta sobre consignado, tá, Maringoni? Não dá para saber ainda. É isso aí. Fechou? O comentário do Diogo na isenção do imposto de renda há uma expectativa geral de que haverá uma faixa de isenção até 5 mil, o que não se realizará para boa parte da classe média. O Pandora pergunta, mas a isenção já foi aprovada? Pois é, não foi, mas é tão importante que já está tendo efeito, né? Mas não foi ainda, de fato não foi. Vamos ver como é que vai ser. Preciso dizer que ela, se for aprovada, ela incide no imposto devido de 2026 e vai ser aplicada em 2027, ou seja, no próximo governo. Então, hoje ela tem muito mais o efeito da ideia, da iniciativa, e não o sentido prático. Então, é preciso ver como é que o eleitorado vai se comportar nisso. Porque a expectativa das pessoas é que já nessa declaração, é bem possível, já nessa declaração tem isenção. O Joaquim Silvino, Mauro, cabe um Pedro Serrano aqui? Segundo ele, o Pedro Serrano disse, o problema é que se a extrema-direita voltar, não sai mais, é só ver o que a extrema-direita americana está armando. Não sei se essa é a opinião do Pedro Serrano, respeitável, um constitucionalista importante, mas não existe isso, né? A extrema-direita entra... O Hitler achava que ia fazer seriam 1000 anos do regime nazista na Alemanha, a gente viu no que deu, não tem essa coisa que o que entra... Hã? Mas foram 17 anos, né? Jogo duro. Mas não, é claro, não tem, é um desastre, ou o Trump, é um Trump. Mas esse fatalismo, eu acho que não tem base, não tem sustentação na história, nem no jogo de forças atual, né? Não tem. A gente tá vendo isso por aí, né? Dá para derrotar a extrema-direita? Parece que dá, mas na Alemanha queria ter o comentário. Olha que impressionante isso aqui. A Alemanha, então, está deportando, não deportou ainda, está em processo de deportação de 4 residentes estrangeiros por ativismo pró-Palestina, no mesmo modelo dos Estados Unidos, talvez até pior, porque lá nos Estados Unidos os deportados são palestinos. Aqui não, é um dos Estados Unidos, um da Polônia e 2 da Irlanda, por serem ativistas pró-palestinos. A medida está sendo adotada pelo governo de Berlim. O governo de Berlim é comandado por esse mais baixo aí, na foto, o Kai Wegner,
que é do mesmo partido do novo futuro chanceler alemão, o Friedrich Merz. Então não é da extrema-direita, não é da AfD, é da CDU, é da Democracia Cristã. Então quero pegar esse gancho para você falar de Alemanha, que não deu para falar da outra vez. Não, Mauro, essa situação deixa claro o caráter cada vez mais conservador de direita e caminhando para a extrema-direita do governo alemão. Criou-se um ambiente excludente, um ambiente proibicionista contra a liberdade de manifestação, porque é isso que está havendo, eu sou manifestante da universidade, mas mais do que isso, é uma deportação, pelo que eu li na mídia, é feita à margem da legalidade da própria Alemanha. Não existe culpa formada, não existe uma acusação consistente e nem um julgamento. É um rito sumário. Você foi pego numa manifestação, fora. É mais ou menos o que existia no Brasil no começo do século XX, com a lei de deportação para imigrantes que participassem de greves, de manifestações, de passeatas. Em 1907 foi aprovada aqui a Lei Adolfo Gordo. Adolfo Gordo era um deputado ultra-reacionário da República Velha, que tem o nome de rua aqui no bairro da Luz, em São Paulo, que era um sujeito nefasto. Isso gerou separação de famílias, ou seja, às vezes o pai, o marido, o que se chamava antigamente chefe de família, era enviado para a Europa, de volta para a Itália, de volta para a Espanha, e a família ficava à míngua. E é isso que pode acontecer lá. Mas, para além da questão humanitária, existem essas deportações feitas em rito sumário, arrepio da lei. Eu pego você, Mauro, está fazendo pregação antissemita aqui no meu julgamento, você vai embora. Que é a mesma situação que impediu, por exemplo, Janusz Varoufakis, a gente vai falar dele aqui em outra situação, de ir à Alemanha o ano passado para uma conferência pela paz em Gaza, pelo fim do genocídio israelense. Então, é um giro da Europa à direita, que, embora a gente tenha tido anteontem o julgamento da ineligibilidade, por exemplo, de uma das principais lideranças da extrema-direita europeia, que é a Marine Le Pen, isso não detém o clima geral rumo à direita. E aqui, vamos combinar, a CDU, que é o Partido Democrata Cristão do Merz e do prefeito de Berlim, não pode ser enquadrado na extrema-direita. Mas lá como cá, acontece o seguinte, como a extrema-direita teve um crescimento, é a segunda força no parlamento alemão hoje, um crescimento expressivo, a maneira que a direita tem de combater a extrema-direita não é se opondo a ela, mas é assumindo as suas bandeiras para impedir que ela cresça. Então, o Merz, prefeito de Berlim, o ambiente geral move-se para a direita, numa situação de derrota política desses segmentos. A direita não tem nenhum problema em se juntar à extrema-direita. Aliás, fez isso do nazismo, aliás, fez isso do bolsonarismo aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. E a gente está vendo esse clima aqui no Brasil também, né? O sionismo também avançando, inventando essa história de antissemitismo para perseguir a esquerda aqui no Brasil. A gente, segunda-feira, teve aqui com a gente o Reginaldo Nácia, né? Não foi expulso da PUC, mas está sob uma pressão brutal. Ele que é professor como você, professor de Relações Internacionais, você na Federal do ABC, ele na PUC, ele não foi expulso, mas está tendo uma campanha contra ele pelos sionistas, acusando-o de antissemitismo, e a Fundação São Paulo e a reitoria da PUC estão claramente conciliando com essa campanha. Então, inclusive, adotaram um protocolo antissemita lá no Estatuto da Fundação, nas regras da Fundação, que é um negócio espantoso. Assim. Não existe amparo legal, para o qual não existe amparo legal também. O Reginaldo é um grande amigo meu, um grande batalhador. Ele, dentro da academia, talvez seja o maior especialista em questões do Oriente Médio hoje, e está sofrendo algo que é péssimo, que não é uma perseguição, mas é uma queimação política, que abre espaço para uma perseguição política. É isso que os setores sionistas querem. E aqui, que em pese ser um governo progressista, mesmo aqui no Brasil, esse processo que você fala está acontecendo, né? A gente viu a perseguição ao Breno Altman e o governo federal, na prática, lavou as mãos, né? Em vez de sair na defesa do Breno Altman. Assassinado um jovem brasileiro numa prisão, numa masmorra em Israel, e não aconteceu nada. Mas, Mauro, eu acho que a Alemanha, a gente tem um outro aspecto muito importante para pegar, que tem rebatimento aqui no Brasil,
e eu acho que o tratamento geral que vários setores da esquerda estão dando, eu acho que carrega alguns equívocos, porque o que está acontecendo na Alemanha é algo que deve ser examinado com uma lente maior do que a questão. Eu estou me referindo ao seguinte: a votação no parlamento entre os dias 18 e 21 do mês passado, de março, na aprovação de um aumento de créditos por fora das regras de ajuste fiscal da Alemanha para gastos militares e gastos de infraestrutura. E isso está dando uma polêmica muito séria dentro do partido de Linke, à esquerda lá, e na esquerda mundial, né? E essa questão é que eu acho que é exemplar para o mundo e para o Brasil, em especial, onde regra fiscal é sagrada. Podemos falar disso? Claro, por favor. Vamos lá. Não, às vezes eu dou uma atravessada em você. Não, por favor. Vamos falar sobre a Alemanha. É o seguinte, o parlamento... Primeira coisa, a Alemanha, como a gente está falando aqui, ela tem um governo de direita que se aproxima da extrema-direita. O Friedrich Merz é do mesmo partido da Angela Merkel, mas ele está à direita da Angela Merkel. Então não tem nenhum refresco ali que ele vai dar para a esquerda, para nada. Acontece o seguinte, o governo Scholz, que antecedeu o governo, que não tomou posse ainda, o governo Merz, é um governo que caiu porque tentou romper uma regra fiscal. A Alemanha, desde 2009, no âmbito da crise de 2008, estabeleceu uma espécie de... Não é um teto de gasto, mas um freio da dívida. A Alemanha não pode se endividar além de um determinado ponto. Ou seja, se você vai usar a dívida para ter investimentos numa situação de emergência, como a crise de 2008, você não pode fazer isso. Você para. Ele é mais brando que o teto de gastos e que o arcabouço, até porque arcabouço e teto de gastos é criação brasileira. Mas é um freio sério. E o Olaf Scholz, diante da queda da economia alemã, a economia alemã, em 2024, se retraiu 0,2%, ou seja, ela decresceu 0,2%. Ela entrou em recessão. 3 fábricas da Volkswagen fecharam. A inflação, em 2022, explodiu por causa da quebra dos gasodutos que vinham da Rússia no bojo da guerra da Ucrânia. Nessa situação de inflação, retração econômica, o que o Scholz quer? Fazer investimento. O ministro da economia dele é o ministro do FDP, do Partido Democrático Livre. A composição do Scholz era uma composição do Partido Social Democrata, o SPD, dos Verdes e, minoritariamente, desse FDP, o Partido Democrático Livre, que é um partido de centro-direita, um partido de direita, liberal, o Novo, o Partido Novo. Um partido extremamente liberal. E o que garantia essa... Era a coalizão que eles chamavam coalizão semáforo, né? Semáforo, verdes, exatamente. Vermelhos e amarelos, que é esse liberal aí, né? Exatamente. E ela era minoritária, se não me engano, são 16 ministros, eram 8 do SPD, eu acho que 5 dos Verdes e 3 do FDP. Mas o FDP estava justamente na economia. E aí o ministro da Economia ele queria investir e queria romper esse freio da dívida. E o ministro da Economia falou que não, o Scholz insistiu e ele sai do governo levando o seu partido. Na hora que ele leva o seu partido, o governo cai. Ou seja, o freio da dívida, o teto de gastos dele suscitou a queda de um governo. Chega o Merz. O Merz vê a situação alemã de recessão, uma situação sem saída. Mas, além disso, o Merz tem diante de si o governo Trump saindo da OTAN. Falou que não vai mais dar dinheiro para a OTAN na Europa, a Europa que se vire com gastos militares. Aí, a maior economia da Europa, que é a alemã, que está andando de lado, como a gente falou, o Merz diz o seguinte: nós vamos ter que aumentar o nosso investimento militar. Por quê? Porque eles morrem de medo da Rússia, isso é uma coisa histórica, tem do avanço do comunismo, da Guerra Fria, etc, etc, etc. E aí ele vai para o parlamento para aprovar uma medida que coloca gastos de infraestrutura e gastos militares fora do freio da dívida.
É como se aqui no Brasil, como o Bolsonaro fez em 2021, ele acaba com o teto de gasto, durante 2020, ele acaba com o teto de gasto falando o seguinte: nós vamos emitir dinheiro, nós vamos colocar verba para a pandemia por fora do teto de gasto que estava em vigor lá. E o Bolsonaro cria, do nada, 700 bilhões de reais. Isso não sou eu falando, não é o esquerdista acelerado. A gente vai no site Contas Abertas do governo e vê. São 624, se não me engano, bilhões em 2020, mais 50 bilhões em 2022, mais uns 16, 18, é quase 700 bilhões para impedir a economia de desabar. Aí ele fez aquele Vale Gás, aumenta o Auxílio Brasil para R$600, que é o que o Lula reproduz com Bolsa Família, R$600. E, mais do que tudo, ele impede que a economia entre em recessão. Tanto que, eu não estou fazendo propaganda do Bolsonaro, mas ali ele agiu certo. Ele fez com que o crescimento em 2022 fosse de 3%. Foi maior do que o crescimento no primeiro ano do Lula, que foi 2,9%. Essa medida é uma medida capitalista, de governo de direita. Por quê? Porque o empresariado, os bancos, os financistas não querem que a economia quebre. Não é por bondade que eles fazem isso. É o que eles estão fazendo na Alemanha. A recessão alemã começa a prejudicar os negócios dos bancos, das empresas, falei da Volkswagen. Então, o movimento que a coalizão de direita fez é quebrar o teto de gastos dele. Só que eles quebram o teto de gastos não é para investir em hospital, em salário, em bem-estar. Eles quebram o teto de gastos de duas maneiras principais. Como eu falei, de três maneiras. Aumentar o gasto armamentista. 2, criar obras de infraestrutura que têm um impacto direto no emprego, porque a construção civil, você começa, ela emprega imediatamente. E tem um fundo garantidor que os verdes impuseram, que é um fundo para o meio ambiente. É um fundo climático de transformação. Eu não sei ainda, isso eu não consegui encontrar na imprensa. É importante dizer, né, Maringoni, que essa liberação para a infraestrutura está ligada à primeira, que é o gasto armamentista, porque você vai ter um redesenho da indústria alemã que vai parar de fazer carro e vai fazer tanque de guerra. Então, você vai ter que fazer uma mexida na infraestrutura alemã para fazer essa repaginação, né, na indústria. Né? Não sei, porque eles estão dizendo que os estados estão, que as estradas, viadutos, fiação elétrica precisa de uma reforma geral. Bom, o fato é o seguinte, o fato principal aí, eu não vou defender o pacote, mas eu digo assim, o fato principal é que as classes dominantes, elas têm teto de gasto, arcabouço, freio da dívida, para o povo obedecer, não para eles. Na hora que a situação pesa, eles rompem isso sem o menor problema. Foi assim em 2008 que os Estados Unidos jogaram dinheiro para recuperar bancos. Foi assim na pandemia, que a maior parte das grandes economias mundiais soltou dinheiro a rodo para impedir a economia que caísse. E é assim na Alemanha, que diante dessa questão da Rússia, do investimento, do recuo da economia, quebra o freio da austeridade. Esse, para mim, é o movimento principal. Agora, quando a classe dominante quebra a austeridade, ela não faz em benefício do povo, ela faz em benefício seu. No entanto, qual é a alternativa? A alternativa é não fazer nada. E isso gerou uma polêmica dentro do partido à esquerda, do Die Linke. Como? O Merz, ele não tomou posse ainda, e ele agiu como o Lula agiu no governo na época da transição. O Lula fez a PEC da transição com o Congresso eleito em 2018, ou seja, a composição do Congresso era o Congresso eleito junto com o Bolsonaro, e aprova um crédito extraordinário, uma PEC que libera 150 bilhões para investimentos, para fazer o país andar no começo do seu governo. O Merz faz a mesma coisa. Antes de tomar posse, ele vai no Congresso eleito em 2021 com o Scholz e coloca essa medida. E o gozado é que na Alemanha mudou o número de parlamentares. Os parlamentares em 2021 eram 736 e agora são 630. Mudou a legislação eleitoral, a legislação distrital, mas o fato é o seguinte, ele aprova, ele tinha que ter 2/3 dos votos.
ele tinha que ter 438 votos, se não me engano, ele tem 489. Ele tem 513 a 207. Com ele votou toda a coligação de direita dele. E quem votou contra? A extrema-direita. O AfD, os partidos pequenos de direita, e o D-Link, que tinha naquela coligação 20 e poucos deputados, eles aumentaram. Acontece o seguinte, qualquer coisa na Alemanha, o parlamento alemão, o legislativo é composto, como no Brasil, por duas casas. Aqui a gente tem a Câmara e o Senado. Lá eles não têm Senado. Lá eles têm o Bundesrat, que se chama, que é o Conselho Federal, e o Conselho Federal tem representantes escolhidos pelos estados. São 16 estados. Cada estado, de acordo com a população, tem um número variável de representantes. Tem estados que têm 3, ao máximo de 6 representantes. Esses representantes sempre votam unidos. Não existe esse negócio, tem 3, 2 votam de um jeito, um vota de um jeito. Não. O governo fecha a questão lá embaixo e chega no Bundesrat e vota conjuntamente. Acontece que o Die-Linke participa de 2 governos. O de Massenburgo-Pomerânia e o de Bremen, que são 2 estados pequenos. E aí o representante do Die-Linke dentro desses governos, diante da promessa do Merz de que 100 bilhões de euros irão para os estados recuperar sua infraestrutura e tal, os estados, o apelo era muito forte. A votação lá tem 69 membros. Foi 53 a 16. Quem votou contra foi a extrema-direita. E o Die-Linke acompanha, nessa coisa dos estados votarem conjuntamente, acompanha as votações majoritariamente da CDU, onde eles têm aliança. E agora virou um cavalo de guerra, um cabo de guerra. Eu já termino, mas porque estão condenando o Die-Linke e abriu uma crise interna muito forte, porque o Die-Linke votou a favor dos gastos militares. O Janusz Varoufakis chegou a dizer, escreveu um texto que se chama Goodbye Link, Adeus Link. E ele diz o seguinte, entre outras coisas, que o parlamento alemão alterou o freio da dívida constitucional para permitir gastos militares ilimitados, independente de quão profundamente no vermelho isso pressionará o orçamento do governo federal. Quando o Varoufakis fala pressionará o orçamento, ele está falando o seguinte, era preferível não pressionar o orçamento. Ele não está dizendo, mas a conclusão que eu tenho é o seguinte, deixa como está. E romper o freio está sendo algo grave. O Varoufakis é um analista refinado, é um marxista, mas aqui eu acho que ele está errado. Porque quebrou-se o freio da dívida, vai aumentar o investimento em infraestrutura, essa questão do armamento, claro que é condenável, mas nenhum Estado capitalista ou socialista, ou seja o que for, prescinde de ter um exército equipado. Eu quero, não quero. Isso vai ser usado contra a Ucrânia? Provavelmente. Mas eu não posso ser moralista, eu acho que é isso que está acontecendo, diante de uma situação que qualquer Estado tem. Eu quero que o Brasil tenha uma indústria militar autônoma para não depender dos Estados Unidos. É ruim não ter investimento com as pessoas, mas vai ter investimento em infraestrutura. Eu não tenho uma posição fechada, mas eu não embarco nessa visão moralista. Desculpa falar tudo. Legal. Polêmico, hein? Desde a esquerda, inclusive, né, Maringoni? Tem opiniões distintas da sua no interior da esquerda. O Jones tem uma visão distinta da sua, acho que mais alinhada com o Varoufakis. Se eu não estou enganado, acho que o Hugo Albuquerque também, não sei, tem essa questão ainda não está pacificada na esquerda, não. Legal você trazer esse debate. Camarada, você tinha prazo até 9 horas para ficar, te segurei até 9h15. Mas eu não sei como é que está o seu horário aí, você está muito apertado? Então, porque o professor Gilberto Bercovitch está nos esperando aqui. Não, então tá legal. Então, mas fomos atropelados pela pesquisa Quest, né? Só o seguinte, a comparação que se faz com créditos de guerra em 1914 não procede, não existia teto de gastos, freio da dívida lá. Eu preciso aprofundar esse debate para a gente não entrar no moralismo, que a gente cai na armadilha da austeridade, do austericídio. De repente, a gente podia até fazer uma conversa aqui, um debate aqui.
né? Para esse assunto. Vamos pensar. Valeu, obrigado, ótimo. Abração, Marigoni. Pronto, ajeitei. Agora sim, tchau, até amanhã.